Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Cronos, Limites do Tempo, que é uma ficção científica com uma pegada mais jovem, então se você gosta desse tipo de livro, continua assistindo que eu acho que você vai gostar desse aqui. Hoje eu tô aqui a convite da Dark Side Books pra conversar com vocês sobre o livro Cronos, Limites do Tempo, que é o segundo volume dessa série, né, da série Cronos. E esse aqui é o primeiro volume, tá, gente? É o Viajantes do Tempo, tem resenha aqui no canal. Se você não assistiu aquela resenha, corre lá pra assistir, porque eu acho que vai ser mais interessante você assistir a resenha do primeiro livro pra depois vir pra resenha do segundo, né? Eu vou tentar não dar spoiler o máximo possível pra vocês, falar realmente só sobre o enredo, assim, por cima, pra que não estrague as surpresas, afinal de contas nós estamos falando de uma série de livros, né? Mas assista lá a primeira resenha, depois você assiste essa aqui. Bom, eu vou apenas situar vocês aí, mais ou menos, sobre o enredo do primeiro livro, sobre o que se trata realmente essa história, né? É uma história de viagem no tempo. Eu adoro histórias, assim, sobre viagem no tempo, né? Ficção científica é um dos meus gêneros, assim, favoritos. Então, eu acho super interessante quando a gente tem também uma pegada mais jovem nesses livros de ficção científica, porque a gente consegue até se ver um pouco mais dentro da história, porque os personagens também estão, na maioria das vezes, perdidos ali na situação, e é o que acontece especialmente no primeiro livro dessa série, né, que é um livro muito mais introdutório, né, a gente vai conhecer mais sobre essa personagem principal, que é a Kate, que é uma adolescente, né, e ela se descobre aí dentro de uma linhagem de viajantes no tempo, né, ela tem antepassados que foram viajantes no tempo, especialmente a avó dela, então ela vai descobrir que ela também tem essas habilidades, que ela é capaz de manusear ali uma chave que é dessa empresa, não sei se eu posso chamar de empresa, mas desse grupo que é a Cronos, que é um grupo de viajantes do tempo. E ela consegue, através dessa linhagem, né, essa herança e genética, também manusear esta ferramenta, essa chave, que é tipo quase como se fosse um amuleto, assim, né, um colar que ela carrega consigo e que é muito valioso. E ela, então, se vê nesse mundo, nesse universo completamente diferente, se vê com a responsabilidade de nada mais, nada menos que salvar o mundo. Como sempre, em várias sagas aí, como Harry Potter, né, que é um excelente exemplo, a gente tem esse herói que tem que salvar o mundo e que se descobre aí com um desafio enorme que só ele consegue resolver. Então essa série também é assim, a gente tem essa personagem, que é a Kate, que é adolescente, que tem os seus problemas adolescentes, que tem, assim, uma relação diferente com o pai, com a mãe, que são separados, e que vê a sua vida virada de ponta cabeça depois de todas essas descobertas. E o que eu posso dizer pra vocês também sobre toda essa história é que ela vai dar um nó na nossa cabeça em vários momentos. Garanto pra vocês que vocês também vão se sentir assim, mas calma, não se preocupem porque tudo é explicado minuciosamente. Eu gostei muito desse aspecto da história, mas a gente se pega muitas vezes se questionando, tá, mas não, peraí, quem é quem mesmo? O que que a pessoa tá fazendo ali? Ela é de qual época? A avó da Kate mesmo, ela sabe coisas que aconteceram no futuro e por isso que ela está entrando em contato com a Kate pra que elas façam mudanças no passado, pequenas alterações na história do passado pra impedir que a Cronos desapareça. Essa organização de viajantes no tempo, ela na realidade no futuro vai acontecer uma tragédia e ela vai desaparecer e muitas coisas ruins vão acontecer por conta disso e por conta da pessoa que provocou isso, que é nada mais nada menos do que o avô da Kate. Ela descobre que esse avô, ele está envolvido aí numa questão de seita, que é um negócio bem sinistro, vou falar pra vocês. Nesse livro aqui a gente começa a ver o quão pesado que é isso, porque no primeiro livro a gente não tem ainda tantas cenas de violência, coisa assim acontecendo, mas nesse segundo livro a gente vai entender o porquê é tão importante a Kate impedir isso que o avô dela está fazendo, para que a Cronos não suma, mas também para que a humanidade permaneça da maneira que ela deveria permanecer, sem as alterações do avô dela. É meio complicado explicar tudo isso pra vocês sem dar spoiler, é mais difícil ainda, mas na realidade durante a história vocês vão compreendendo tudo isso. Mas como eu falei pra vocês, a gente tem viagens no passado pra alterar coisas. Nesse livro aqui, inclusive, a gente tem o episódio do assassinato do presidente Kennedy, tem também um pouco sobre os truques de mágica do Houdini, também tem umas cenas aqui relacionadas a isso na história, mas é óbvio que lá muitas coisas vão acontecer. Ela vai confrontar pessoas ali que estão contra ela, né, que estão com a organização do avô dela. Ela passa por situações bem perigosas. Esse livro tem bem mais aventura, mas eu confesso pra vocês também que é mais da metade pro fim, tá? No primeiro momento, assim, a primeira metade do livro também é bem explicativo, é bem, assim, introdutório, mas ainda
assim, eu até comentei isso com vocês nos stories, eu gosto bastante dessa série por conta disso, porque a autora conta a história de uma forma que dá pra você compreender sem ficar tão perdido, e também dessa questão mais jovem, né, essa pegada mais jovem. Afinal de contas, a Kate, como eu falei pra vocês, ela tem os dilemas adolescentes também. No primeiro livro, ela toma várias decisões, assim, meio erradas, que você, como leitor, vendo de fora, você tá vendo que não é bem assim, que ela não deveria fazer isso, mas ela vai aprendendo com os erros. Nesse livro, eu posso dizer que ela já está um pouco mais madura, mas ainda assim acontecem coisas mais do universo, digamos, adolescente com ela, e ela ainda fica dividida. Enfim, a gente tem aqui praticamente um triângulo amoroso mesmo, entre ela e dois rapazes que também são personagens-chave na história, assim, os dois têm ligações no passado e no futuro que são importantes. Eu tentei me colocar no lugar da Kate em algumas situações aqui, e olha, bem difícil mesmo, assim. Mas eu acho que ela tá se saindo bem. Nesse segundo livro tá se saindo um pouco melhor, e eu sinto que nas próximas histórias também ela vai amadurecer mais ainda e vai conseguir realizar grandes feitos aqui dentro de todo esse universo. Nesse livro também a questão das conspirações com relação às pessoas que estão envolvidas em toda essa questão de seita religiosa, parece que é muito melhor trabalhado, sabe? A gente consegue entender muito mais a fundo por que existe essa conspiração, quem está envolvido e qual que é o plano deles, sabe? A gente tem temáticas aqui também como o racismo que estão intrinsecamente ligadas à história. A Kate vai ter que lidar com isso em meados de 1930, assim, no interior da Geórgia, então ela volta ao passado e ela lida com essas coisas também, então é bem interessante a autora ter trazido esse tipo de conteúdo, de temática pra história, eu achei excepcional. E a gente tem alguns personagens, inclusive, né, que estão ligados a tudo isso, que estão envolvidos com essa questão e que são novos personagens na história, e que eu achei, assim, excelentes acréscimos. Acho que foram personagens que foram bem trabalhados, que deu pra gente conhecer bem e que fizeram diferença na história, sabe? Deram, assim, um brilho a mais. Então eu gostei muito de todos esses aspectos novos nesse segundo livro. Então eu fiquei bem satisfeita com esse segundo livro, viu? Confesso pra vocês que eu gostei mais do que o primeiro. Eu acho que ele tem acontecimentos mais marcantes, a história caminha de uma maneira mais coerente até, assim. Eu indico muito pra quem gosta de livros de ficção científica, mais voltados pro público jovem, com várias outras temáticas envolvidas. Eu acho que é uma série muito legal sobre viagem no tempo. Eu vou mostrar um pouquinho das edições também, porque, gente, não tem como não falar dessas edições, né? Assim, chega a ser legal ter na estante, assim, chega a dar um prazer de olhar na estante essas edições, porque elas foram feitas realmente pra combinar direitinho, assim, até a lombada aqui. E é muito agradável de fazer a leitura também, porque as páginas, elas são levemente amareladas, né? A textura também é boa, a diagramação tá boa, a revisão desse livro aqui também tá bem bacana. E tem a fitinha pra você marcar a página, né? Eu sempre uso essas fitinhas que vêm nos livros da Dark Side mesmo pra marcar as páginas que eu tô. Então, assim, é uma edição de babar. Todos os capítulos começam com o nome do livro aqui, de uma maneira bem estilizada, com as fontes mesmo do livro e tal. Então, é uma edição muito bonita. Super recomendo pra vocês. Então é isso, gente. Se vocês quiserem uma história de ficção científica, uma pegada mais jovem, mais divertida, com alguns aspectos mais inusitados aqui, com bastante viagem no tempo, com bastante aventura, ação, coisas acontecendo, mas em um ritmo, assim, gostoso de ler, não tão acelerado, eu recomendo demais essa série pra vocês. Então, se vocês estiverem interessados em adquirir esses livros, eu vou deixar link aqui na descrição pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!